Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por tudo que está acontecendo nesse canal. E, em segundo lugar, a cada um que assiste, que comenta, que deixa o like, pois vocês não imaginam a minha alegria quando eu vejo cada comentário. Ah, mas eu fico muito, muito grata de coração. O Carlos, o pai dele já era motorista do seu Lee, há muitos anos, até que chegou a época de se aposentar. Seu Lee, conhecendo o Carlos, disse, será que ele não queria ser meu motorista? E logo o Carlos ficou todo contente, pois ele só ia pegar, dirigir cada máquina, olha, que era o sonho dele. E seu Lee era um homem tão bom para ele, que muitas vezes chegava no final de semana e dizia, vá namorar, depois traz o carro e guarda. E assim ele fazia. Ele pegava aquelas meninas toda bonitona, tinha cada menina, sabe, que nem sonhava que o carro não era dele. Pois ele era todo bem arrumado, todo estiloso, sabe? E elas caíam direitinho na dele. O que aconteceu foi que ele sonhava em ter uma BMW. Ele sabia que ele não podia comprar, mas ele estava pedindo, seu Lee, compra uma BMW, é um carro assim, não sei o que, começava a falar, e teve um dia que ele viu quando uma BMW amarela passou, ele disse, seu Lee, que coisa tão linda. Aí seu Lee disse, não, já que eu não compro carro deste país, onde tiro o meu suor, o meu sustento, compro o carro só do meu país, sou fiel. E só comprava carro do país dele, apesar de ser cada carrão, sabe? Mas o Carlos sentiu um pouquinho de tristeza, porque sabia que ele podia comprar uma BMW. Passado um tempo, né, o seu Lee chegou e disse, Carlos, vá na loja buscar aquela BMW que você viu, amarela. Aí ele foi, e era sexta-feira. Ele ficou numa alegria tão grande. Ele sabia que seu Lee sabia que era o sonho dele. Ele tinha certeza como ele ia passar aquele final de semana com aquele carrão. Mas ele foi ligou logo para aquela menina, sabe? Uma delas, aquela empoderada, e disse, vamos sair, não sei o quê. E aquela festa que ficou todo feliz, ia comprar uma roupa nova, porque, afinal de contas, ele ia dirigir o carro dos sonhos dele. Mas, quando ele vinha voltando, todo feliz da vida, o que aconteceu? Vocês nem imaginam. A secretária do seu Lee ligou. Carlos, vá buscar os filhos do seu Lee no aeroporto. Ele olhou e disse, eu não acredito. Aí chamou, pi. Vocês já imaginam, né? E chegou e passou por cima de tudo quanto era coisa, pintou e bordou com o carro de tanta raiva. Ele queria que aquele carro desse algum problema, porque já que ele não ia passar o final de semana tão sonhado dele, também que aqueles caras lá que nem ligavam muito o pai, também chegasse e passasse, porque tinha certeza que eles iam chegar e iam ficar com o carro no final de semana. Nossa, que raiva, né? Mas ele foi buscar. Quando ele chegou, os rapazes desceram, ele foi buscar uns documentos na empresa também, voltou todo cheio de raiva, todo cheio de coisa. Olha, eita, mas ele fumaçava, ele deu uma entrada no jeito lá, que até o porteiro olhou e disse, o Carlos enlouqueceu. Passado amanhã, tarde, a raiva aumentando, tudo, ele foi chamado lá na empresa, na fábrica, porque o seu Lee ia fazer uma reunião. E o que aconteceu é que chamou todos os filhos, funcionários, ele ia fazer uma declaração. Acharam todo mundo, o que será? Mas todo mundo foi. Chegou lá, estava o seu Lee e o advogado. O seu Lee declarou que estava com câncer no cérebro e que estava muito avançado e que iria ter que ir para o hospital, fazer cirurgia e não sabia se ia voltar. O advogado ficou de explicar, de esclarecer o que ia acontecer com a empresa. A empresa já estava um pouco em decadência, pois seu Lee não estava há muito tempo, vinha sem condições de chegar e fazer com que ela prosperasse mais como ela um dia prosperou.
Então, ele decidiu dividir entre os 248 funcionários, dependendo, cada um recebeu sua parte, dependendo do tempo que estava ali na empresa, tudo seria dividido. Os filhos ficariam com as casas, com as coisas que tinham, e mais uma parte do que ele colocou para que cada um pudesse sobreviver durante algum tempo, porque eles não eram homens de negócios, eles eram homens de estar mais passeando e dizer que estavam estudando, mas nunca terminavam de estudar, essa que é a verdade. E ao Carlos foi-lhe dado a BMW que ele tanto sonhava, já pensou que presentão, e mais alguma quantia que dava para ele passar um tempinho, sem precisar ter tanto trabalho, correr tanto para poder arrumar outro emprego, né? Mas você não sabe o que aconteceu. O Carlos, quando soube isso, o Carlos amarelou na hora, ficou da cozinha da BMW. Porque ele imaginou o que ele tinha feito com aquilo. E ele sabia que ele tinha estragado alguma peça. Pois ele tinha passado nas lombadas, ele tinha passado nos matos lá, tudo, tinha certamente arranhado por baixo, tudo. E ele ficou desesperado, ele chorava, mas ele chorava. E todo mundo pensava que era porque ele chorava por causa do seu Lee. Mas o porteiro bem entendeu que não era. Ele sabia o que ele estava fazendo com o carro. Resultado, sai dali, todo mundo se despedindo do seu Lee, chegou as pessoas para buscar, os enfermeiros para buscá-lo, e já fazer a internação, tudo, e seu Lee não tinha tomado a medicação de pressão, e com o avanço da doença, com tudo, ele veio a falecer naquele dia. No dia seguinte, Carlos continuava chorando, continuava chorando, continuava chorando. E ele nem sequer conseguiu tirar o carro da garagem, porque quando ele foi ligar, o carro apagou. Olha, eu acho que não só foi o que ele fez, não. Eu acho que foi os pis que ele chama também. E quando a gente chama esse tipo de coisa, atrai coisas ruins para a vida da gente. Porque você tem que aprender uma coisa. É bíblico, não é palavra de Nelma. Quando você dá graças a Deus, você faz ações de graça, você tem fé, você chama coisas boas que ainda não existem para vir para a tua vida. Mas quando você fica chamando certos tipos de palavras que não convém abrir a boca para chamar aqui, atrai também coisas contrárias para a tua vida. E eu sei que mesmo com aquele dinheiro que o Carlos recebeu, não dava para poder comprar, pagar nada dali. Era praticamente perca total. O que aconteceu foi que ele passou tempão com aquele BMW em casa. E ele chorava, começou a beber, ficava sem entender o que fazer. Até que veio um programa aí de televisão famoso e chegou e veio resolver o problema do Carlos. E ele saiu contando para todo mundo realmente o que aconteceu e pedindo que as pessoas nunca façam isso, porque a lei do retorno, ela existe. E como ele estava se arrependendo do que fez, passou muitos anos se arrependendo do que fez, então Deus ouviu e deu mais uma chance para ele. Olha, quando você tiver uma coisa, seja sua, seja de quem for, ame, cuide, porque do jeito que você faz com as coisas, você não vai querer que Deus faça com aquilo que Ele tem para te dar, vai? Então, ame, cuide, zele por tudo que você tem, tudo que vem às tuas mãos. Porque cada coisinha que você cuidar, você estiver agradecendo a Deus, Deus vai te fazer prosperar. E até aquilo que tu nunca imagina que tu pudesse ter um dia, vai chegar nas tuas mãos. Você crê? Eu creio. Que Deus te abençoe. Deixa meu like. Se não gostou, deixa dislike também. Mas comenta. Comenta que eu te retorno. Tchauzinho. Até a próxima.